Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Graça e paz seja multiplicada da parte de Deus em cada vida, em cada lar, em cada família. Esse é o seu culto doméstico, eu sou seu irmão em Cristo, o pastor Ronald Veloso, e nós estamos falando de Belém do Pará para todo o mundo, através da bênção da internet, da mídia. E assim, Deus vos abençoe, receba o nosso abraço carinhoso, afeto aos pastores, aos irmãos, suas famílias, aos pais de família, mãe de família, aqueles que têm competência, responsabilidade, tanto no Estado, na Federação, como nas famílias e na casa de Deus. Deus a todos abençoe. Hoje, quinta-feira, dia 7 do mês de maio, e o Senhor continua no controle de toda a história do mundo. Eu quero ler para vocês um versículo na palavra de Deus que vai nos falar de maneira muito especial. E esse versículo está em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. São dois versículos, 8 e 9, que nos diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E mais o versículo 9 diz: ao qual resiste, firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então nós temos aqui uma recomendação, uma exortação carinhosa do apóstolo Pedro, dizendo que nós precisamos ter motivos para verdadeiramente vigiar. Temos um arqui-inimigo e ele está sempre ao nosso derredor. Ele não é leão, ele faz como se fora um leão para assustar as pessoas, bramindo, mas o nosso Deus é poderoso. Vamos ao capítulo 25 do Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Mateus. Capítulo 25 fala sobre a continuação do sermão profético e a parábola das 10 virgens. Nos diz a palavra santa: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Versículo de número 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre a porta, abre-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja que coisa séria que nós temos que enfrentar. A displicência, essa preocupação que a gente vê com muita gente muito ocupada, muito assoberbada de tarefas, não tem tempo para Deus, não tem tempo. E o tempo de Deus é chamado hoje. Hoje, se ouvirdes a minha voz, eu tenho que estar preparado hoje, agora, nesse momento, porque a vinda de Jesus é certa. O final da nossa vida terrena está marcada.
No dia que nós nascemos, com certeza, Deus coloca quantos dias nós vamos viver na face da terra. E se nós somos bons filhos, amamos nossos pais, respeitamos nossos velhinhos, cuidamos carinhosamente deles, então a palavra de Deus diz que nós devemos honrá-los. E se nós honramos, nós temos alguns dias acrescentados para a glória do nome do Senhor nosso Deus, porque a palavra de Deus assim nos diz. Então, nós temos motivos para o crente, principalmente o crente, vigiar. Então, não vamos pensar como pensou as virgens prudentes, aquelas 5 virgens. Veja que o Senhor coloca 10. Um conteúdo, um total de 10. Mas 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Será que o povo de Deus está dividido assim, metade prudente, metade louco, metade estão vigilantes, metade não estão vigilantes? Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Se o Espírito de Deus veio sobre nós e o Senhor nos deu graça, força, paz para enfrentar essa vida, confessar os nossos pecados, abandoná-los e seguir a Cristo carregando a nossa cruz, enfrentando os percalços da vida, sabendo que no mundo temos aflições, mas o Senhor diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o mundo é um inimigo vencido. Meu irmão, veja que a palavra diz. Primeiro motivo que a palavra de Deus nos mostra está em Marcos capítulo 14, versículo 38, para não cair em tentação. Marcos 14, 38, diz a santa inerrante palavra de Deus: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E muitos de nós estamos colocando desculpa na carne que é fraca. Ou seja, a carne faz tudo que o mundo quer que nós façamos. Um certo pensador, homem de Deus, disse assim: olha, viver neste mundo é como gente que bebe água salgada. Quanto mais bebe, mais sede tem. Por quê? Porque a água salgada não é uma água potável. Então, tem muita gente que se alimenta tanto das coisas do mundo, mas não se satisfaz. Há o vazio de Deus na sua vida e é preciso ser prudente, atencioso, cuidar, zeloso da sua vida, porque se nós passamos 50, 60, 70, 80, 90 anos neste mundo, nós temos uma eternidade pela frente, e essa eternidade é a eternidade que Jesus Cristo disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu tenho-vos dito isto. Ele quer que nós estejamos com Ele presente nessa eternidade. Então, para não cair em tentação, não venha dar desculpa depois dizendo: não tive tempo. Não fique tão ocupado com as coisas do mundo, porque é preciso cuidar de nós para cuidar dos outros. Ama a ti mesmo, e com esse amor que você se ama, ame o seu próximo, ame a Deus sobre todas as coisas, e Deus vai te abençoar. Em 1 de Pedro nós lemos no capítulo 5, versículo 8 e 9, que nós temos motivo para vigiar, para ser vitorioso nas batalhas espirituais. Estamos em guerra, minha gente, e você não vê o seu inimigo, mas ele está rugindo, ele está perturbando, criando situações mais absurdas. Batalhar pela fé, dobrar os joelhos na presença de Deus, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar no Deus que é poderoso, e Ele está à nossa direita, Ele é a nossa sombra, e Ele está dentro, Ele está fora, Ele está no céu, Ele está no controle. Então vamos confiar nesse Deus maravilhoso que garante a nossa vitória nessa batalha espiritual. Em Mateus 25 nós vimos a parábola das 10 virgens. Por que nós devemos vigiar? Para estar pronto no dia da volta de Cristo. Aleluia! Jesus vem, ele não está vindo, ele vem, está marcado no Cairó divino, e ele vai vir buscar a sua igreja. E quando chegar o momento, a trombeta de Deus vai soar e a igreja de Cristo vai se reunir, os mortos em Cristo e os vivos transformados para a glória do nome do Senhor. E nós receberemos o bem-vindo do Pai. Que a minha oração é que Deus te abençoe e te dê vida e paz e muitas vitórias, em nome de Jesus.